A leucoencefalopatia multifocal progressiva, também dentro desse grupo, é um distúrbio desmielinizante. Lá no axônio vai tirando a bainha de mielina. A etiologia dessa desmielinização está relacionada com as infecções por vírus JC em pacientes infectados por HIV, e a contagem aqui de células CD4 é menor que 100 milímetros cúbicos por campo. As características clínicas referem-se a um estado mental afetado e a sinais neurológicos focais, evidenciados com hemianopsia, ataxia ou hemiparesia e convulsões. Os exames na leucoencefalopatia multifocal progressiva podem ser evidenciados pela tomografia ou ressonância, as quais, por sua vez, mostram uma ou mais lesões na substância branca, aqui nesse caso, e o líquido cerebroespinhal apresenta-se com a pleocitose linfocítica leve, a proteína elevada, a glicose normal. E a PCR fornece evidências da infecção por esse vírus JC. O tratamento: não existe algo específico comprovadamente eficaz. Pode, no máximo, ser sintomático. O linfoma primário do sistema nervoso central é um tumor cerebral mais comum associado à infecção por HIV. Clinicamente, ele se caracteriza por um estado confusional, hemiparesia, afasia, convulsões, paralisia de nervos cranianos e cefaleia. Essa paralisia de nervos cranianos, como a gente vem falando, diz respeito ao local mais específico de onde foi lesado, sétimo para oitavo. Para alguns tem características, aqueles nervos específicos, e outros depende da área lesionada, acometida, né? Quanto aos exames, o LCS mostra proteína elevada, uma leve pleocitose mononuclear e a glicose pode estar baixa. A ressonância magnética nesses casos também é mais sensível que a tomografia computadorizada e evidencia lesão isolada ou lesões múltiplas que podem não ser distinguidas daquelas observadas na toxoplasmose. Mas isso não é problema, porque existem outros exames, outras circunstâncias clínicas, outras avaliações que podem ajudar nesse processo. Os corticoides, a irradiação de todo o cérebro, quimioterapia combinada com metotrexato e agentes adicionais, podem produzir neurotoxicidade, mas podem estar sim associadas a esse tratamento. Há ainda outros distúrbios relacionados, como pneumonia por pneumocystis carinii em pacientes infectados por HIV, pacientes com infecção por HIV com envolvimento do sistema nervoso central e acidente vascular cerebral e outras convulsões. No caso aqui da pneumonia, pode levar o paciente à hipóxia e ao estado confusional. No caso dos pacientes com infecção por HIV com envolvimento do sistema nervoso central, podendo estes ser sensíveis a fármacos, como por exemplo os antidepressivos, e ocorrerem distúrbios metabólicos, o que mais acontece é a zidovudina, que é a medicação utilizada. E aí, esta medicação para esta circunstância pode levar ao estado confusional. Em casos de acidente vascular cerebral infectados por HIV com complicação por meningite criptocócica, tem-se o estado confusional mais agudo, na fase aguda da circunstância. E em casos de convulsões infectados por HIV, ocorre na demência associada ao HIV, na toxoplasmose cerebral ou na meningite criptocócica, nas crises parciais complexas, no estado pós-ictal, ou seja, nas convulsões tônico-clônicas generalizadas. E nestes casos específicos, está-se diante de um estado confusional. Pois bem, vamos a uma perguntinha para ver se a gente compreendeu direitinho. Pacientes com HIV-1 podem desenvolver uma síndrome caracterizada por: opção A, alteração do estado mental, paralisia do nervo glossofaríngeo e vômitos. Nem falei em glossofaríngeo. Opção B, cefaleia, febres, sinais de irritação meníngea, paralisia do nervo facial e convulsões. Exatamente. Se você observar o que a gente falou, agora nesses estados relacionados à síndrome da imunodeficiência humana, caracteriza-se exatamente por esse quadro. Anorexia, disartria, não falamos sobre isso, urticária também não, hipoglicemia não, nem anosmia, afasia não falamos, disdiadoxinesia absolutamente não conversamos. Falamos um pouco sobre ataxia, nem fotofobia. Então,
O mais importante é saber que, em pacientes com HIV, a síndrome característica é cefaleia, febre, irritação meningea, paralisia do sétimo par, de alguns pares, o mais importante é o sétimo, e convulsões. Então, questão 1, opção correta, opção B de bola. A meningite fúngica refere-se a infecções fúngicas sistêmicas, também denominadas micoses. Os fungos invadem o sistema nervoso central e levam a meningite, inflamação da meninge, ou lesões intraparenquimatosas focais. Como isso ocorre? A patogênese e a patologia da meningite fúngica. Por disseminação hematogênica, ou seja, via circulação sanguínea, a partir de pulmões, do coração, do trato gastrointestinal ou geniturinário, da pele ou por extensão direta dos locais parameníngeos, que são órbitas e seios paranasais. Pois bem, os fungos aí chegam via hematogênica para o sistema nervoso central. E quais são os achados que mostram essa chegada desses fungos? Há uma reação primária meningea exudativa mononuclear, há a presença de abscessos focais ou granulomas cerebrais ou no espaço epidural, infarto cerebral relacionado a vasculites e também observa-se o aumento de tamanho ventricular causado pela hidrocefalia comunicante. Os achados clínicos característicos são de uma doença subaguda. Clinicamente, lembra a meningite tuberculosa. Apresenta-se com náuseas e vômitos, há uma perda visual, presença de convulsões, fraqueza muscular localizada focal e a infecção fúngica sistêmica na pele, nas órbitas, nos seios e no tórax. Neurologicamente, classifica-se por sintomas tais como os sinais de irritação meningea, o estado confusional, papiledema, perda visual, ptose, exoftalmia, paralisia de nervo ocular ou de outros nervos cranianos e anormalidades neurológicas focais, caracterizadas principalmente pela diminuição de força de um lado, hemiparesia. Também na presença de compressão medular pode acontecer hipersensibilidade da coluna, paraparesia, sinais de piramidalismo em membros inferiores e anestesia em tronco e membros inferiores. Todos esses quadros podem ser observados por você quando falamos em TRM. Só voltar lá o vídeo que você vai entender bem direitinho. Os achados laboratoriais característicos é que as células do sangue devem ser coletadas e devem serem analisadas. Também a glicose sérica e os níveis gasométricos do sangue arterial devem ser examinados para se determinar se o paciente é diabético. Quanto à urina, o exame pode mostrar a presença de cândida, que é a Candida albicans, que é a presença de um agente etiológico importante. O raio-x de tórax evidencia linfadenopatia hilar, infiltrados em manchas ou miliares, cavitação e derrame pleural. Quanto à tomografia computadorizada ou ressonância magnética, revelam lesões em massa intracerebrais, que podem ser por creptococos ou então por outros micro-organismos. Como visualizado aqui na imagem, é uma ressonância magnética ponderada em T2 na meningite criptocócica. Nota-se o aumento bilateral dos sinais nos núcleos da base, como mostram aqui as setas. Olha só o aumento desses ladinhos aqui. Enquanto o tálamo é relativamente poupado. O tálamo, essa regiãozinha aqui em T, relativamente poupado. Olha só o tamanho dos outros e o tálamo poupado. Pois bem, já no líquido cérebro-espinhal, observa-se a pressão normal ou elevada. O líquido geralmente está em aspecto claro e há uma pleocitose linfocitária. Pode-se também realizar a biópsia do tecido afetado. O diagnóstico diferencial pode ser feito com abscesso cerebral e, neste caso, observa-se caracteristicamente como está o cérebro. Foi lá no cérebro, ocorre que distinções, aumento de pressão intracraniana, etc. Pode ser feito também com outras meningites subagudas ou crônicas, e aí, por exemplo, observa-se a tuberculose e a sífilis. E é importante também observar para o diagnóstico diferencial achados no LCS e em exames de tomografia ou ressonância, para se realizar com presteza o diagnóstico. Quanto ao tratamento e ao prognóstico, utiliza-se a anfotericina B. Essa medicação é importante, só que ela tem um efeito colateral de nefrotoxicidade. E aí pode vir a desenvolver febre, calafrios,
hipocalcemia, hipomagnesemia e anemia, diminuição de cálcio, diminuição de magnésio. E aí também pode-se utilizar flucitosina mais anfotericina B para a meningite criptocócica. Ou ainda os azóis, fluconazol, itraconazol e voriconazol, que são para fungos. Só que nesses casos, o paciente pode vir a desenvolver como efeito colateral erupções cutâneas, náuseas e aumento das transaminases séricas ao exame. A mortalidade nestes casos é alta. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.